Olá, estamos aqui com o Pode Conversar e eu quero só lembrar você de acessar o sininho, porque você fazendo isso vai receber avisos de novos podcasts. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Você é muito importante que você faça isso. E hoje eu estou conversando, recebendo aqui uma visita muito especial. Vou conversar com ele, vamos conversar com ele. É o Israel Raposo. O Israel é missionário e evangelista, e Deus tem feito grandes coisas na vida dele, por isso eu o convidei para estar aqui conosco, e você vai ver maravilhas que Deus ainda faz nos nossos dias. Amém. E olá, Israel. Oi, apóstola. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer receber você aqui, viu? Eu estou Prazer muito também. honrada de receber você aqui. Amém. Eu amo receber pessoas assim de outra geração, Uhum. sabe? Eu não gosto de conversar só com velhos, sabe? Eu gosto de conversar com gente nova porque ele traz coisas novas para Amém. gente e eu me sinto mais viva, sabe? Uhum. Tipo assim, mais no dia a dia, no decorrer da vida. Então é muito bom. Eu amo conversar com meus netos, eu tenho meus netos jovens, Amém. e eles sabem que eu gosto muito de conversar com eles. E hoje nós estamos com você aqui, você tem idade para ser meu neto, porque É, você tem a idade do meu neto, sim. 22, não é que você tem? 23. 23 23 anos anos. e já com uma experiência Zerado. tão rica com o Senhor. Mas fique à vontade para você se apresentar e para a gente iniciar a conversa. Amém. Apóstolo, muito obrigado pelo recebimento. Então, eu sou um missionário evangelista. Eu tive um encontro com Deus. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci com um filho de pastores. Meu pai me doutrinou muito bem dentro do evangelho e tudo. Mas chegou um ponto na minha vida, e como chega um ponto na vida de cada pessoa, que nós entendemos que a salvação é individual. Eu lembro que Verdade. minha mãe sempre falava eu criança ainda, ela virava para mim e falava assim: meu filho, ó, não adianta você segurar na perna de mamãe, porque você não vai subir na perna agarrada na perna de mamãe. A intimidade é individual, o teu relacionamento tem que ser individual. E ao longo do tempo, quando eu fui crescendo, amadurecendo, eu fui tendo uma certa experiência negativa, de certa forma, comigo mesmo. Eu fui me afastando dos caminhos do Senhor, porque eu aprendi muito cedo sobre isso, sobre essa questão de relacionamento com Deus ser individual. Uhum. E ainda mais na minha geração, que é uma geração muito jovem, e nossa geração, não posso falar pelas outras, mas a minha experiência na minha geração, eu fui completamente bombardeado desde muito novo, com muitos questionamentos, com muitas Sim, dúvidas. esse bombardeio veio dentro da igreja ou fora da igreja? Eu acredito que veio de fora, Uhum. sempre se inicia de fora. Sim, Eu acredito. Geralmente, na minha experiência, se iniciou de fora, em escola, em amizades. sim. Mas também dentro do meio cristão, existe um pouco daquela religiosidade, que Sim. sempre existe. Uhum. Desde a época de Jesus Cristo era assim, e na nossa geração não seria diferente. E acaba que essa religiosidade um pouco dentro da igreja e aquelas experiências, aquele bombardeamento com coisas, com estilos de vida diferentes do que Jesus indica para nós vivemos, a maturidade, aquela fase imatura da adolescência, Uhum. gerou em mim e gera em muitos jovens e muitos adolescentes aquela dúvida, aquele questionamento sobre Deus, sobre se esse é o caminho certo, será que realmente isso é o caminho certo? E quando você não tem esse entendimento de existe uma necessidade de se relacionar com Deus, acaba que é difícil você Você tomar a acha que o decisão. fato de ser filho de pastor teve alguma influência nesse sentido ou não? Ser filho de pastor me influenciou em todas as áreas da minha vida, Hum, porque eu fui ensinado no caminho que eu deveria andar. sim.
E meu pai, a doutrina do meu pai sempre foi um exemplo para mim. Tudo que ele falava, ele fazia. Uhum. Ele era exatamente aquilo que ele E pregava. sempre viveu o Exato, evangelho sempre dentro de viveu o casa. evangelho dentro de casa. Eu tinha hábito, quando eu era criança, acordava 2, 3, 4 horas da madrugada, ouvindo barulho na casa. Quando eu ia para fora ver, era meu pai e minha mãe Orando. orando, indo socorrer algum membro Ah, que estava entendi. passando por alguma dificuldade de madrugada. E sempre aquele foi a minha experiência desde criança, foi vendo os meus pais dedicando a vida ao evangelho, deixando de dormir para poder ir socorrer alguém, Sim, deixando de se alimentar para poder alimentar outra pessoa. sim, E aquele exemplo sempre colocou a semente do evangelho dentro de mim. sim. Só que quando eu fui confrontado com todos esses dois caminhos, né, o caminho estreito e o caminho largo, eu fiquei indeciso. Eu tive medo das dificuldades da vida cristã. Eu tive a atração de desejar as coisas que estavam no mundo. Eu tive a atração do porquê que eu não posso fazer isso, por que aquilo é errado. E por mais que houvesse uma explicação, e, e meu pai sempre me ensinava isso, aquela teimosia, eu acho eu era muito teimoso, eu era um adolescente bem teimoso e eu queria por descobrir por conta própria. Uhum. Por quê? Por quê? Por quê? Eu me tornei um adolescente bastante questionador. Até Sim. porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de adquirir conhecimento. Uhum. E aí, aquele conhecimento que eu ia adquirindo no mundo me chegou até um ponto que eu falei, eu quero testar, eu quero praticar, eu quero ter a prática. E aquilo afastou o meu coração de Deus. Sim. Você se envolveu com algum vício, alguma Eu me coisa? envolvi com eu me envolvi com vício em bebida, eu bebia constantemente. É, nicotina, eu tive vício em nicotina. Eu tive vários tipos de vício, eu era um jovem promíscuo, eu comecei a experimentar várias coisas no mundo. Quando eu fui pro mundo, eu comecei, é aquela coisa, né? Você não começa de cara, você começa dando bicadas. E através de influência, através de experiências minhas, desejos meus também, porque eu tive total decisão daquelas coisas que eu fiz, e era como se o diabo, ele colocou na minha mente que eu estava preso dentro de uma gaiola. E Uhum. você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, e aí E você queria sair da gaiola. aquela mentalidade de querer de sair da gaiola, querer sair da gaiola, eu quero sair da gaiola, eu quero sair da gaiola. E eu saí da gaiola. E não necessariamente aquelas coisas que eu fazia era porque eu gostava daquilo, mas ela era pelo simples fato de agora poder. Ah, agora eu posso experimentar, agora eu vou ser Sou independente, livre. agora eu sou livre, eu vou ser independente, vou fazer as minhas próprias escolhas, vou tomar as minhas próprias decisões, não tenho mais amarras, agora eu tenho a minha própria mentalidade. Agora, Uhum. e Deus não era mais o centro de comando, e eu comecei a me alinhar com os meus próprios gostos. E naquele sentimento de liberdade, né, uma falsa Uhum. liberdade, Uhum. porque na realidade, no final do dia, o vazio, quando eu tirei Deus do meu coração, abriu um vácuo, entrou um vazio dentro de mim, Sim. um vazio de ansiedade, de depressão. Eu era um jovem muito angustiado, tinha constantes crises existenciais, Uhum. já lutei bastante contra a ansiedade, contra a depressão, já cheguei a ter depressão profunda na minha vida, Uhum. passei por vários vales bastante tenebrosos, Uhum. cheguei a um poço bem fundo existencial da minha própria existência, e nada daquilo eu digo que hoje eu sei que são falsas liberdades, porque eu tentava suprir essas minhas faltas, esse vazio existencial no externamente, na bebida, na nicotina, na vida promíscua. Eu tentava suprir algo que estava
vazio dentro do meu coração, era aquele vazio do tamanho de Deus. Então, quem está vazio quer encher de alguma coisa, né? Exatamente. E aí você enchia do que... E eu enchia do que eu conseguia, mas nunca me preencheu. Uhum. Toda vez, constantemente eu tinha o hábito eu saía, ia para uma festa, ia para alguma coisa, ia viver para mim mesmo, e quando eu chegava em casa, eu desabava. Eu desabava, começava a chorar, entrava numa crise existencial, pensamentos completamente perdidos dentro da minha mente, e era um ciclo vicioso para mim, porque eu não achava a felicidade que eu tanto buscava. Os seus pais são muito amorosos. E qual era a atitude deles quando você estava nessa procura, nessa busca? Sabe por que eu pergunto isso? Sim. Não é para satisfazer curiosidade, mas é porque muitos estão passando por coisas assim, muitos lares, muitas famílias. E às vezes você falando sobre isso serve, né, para ajudar outras pessoas que estão passando. Com certeza, a atitude dos meus pais, hoje eu percebo quão difícil e exemplar foi a decisão dos meus pais, porque os meus pais, eles sempre me ensinaram corretamente. E quando eu cheguei a uma maioridade, a essa certa independência que eu tanto buscava, meu pai sempre deixou algo muito claro para mim, que ele virava para mim e falava: meu filho, é o seguinte, papai, mamãe te ensinou o caminho que você deve andar. Papai fez o trabalho dele, eu te ensinei tudo que eu podia, mas a decisão final vai ser sempre tua. Então, você vai tomar a decisão que você quer, porque a vida é tua, o livre-arbítrio é teu. Eu te ensinei o que papai pensa, o que papai vive, o que Deus pensa, o que Deus me mandou viver, e através da minha experiência, tudo tem dado certo na minha vida por causa dessa obediência, dessa vida com Deus. E eu te ensinei sobre essa vida com Deus, mas volta sobre aquela questão de intimidade. A intimidade agora é você que tem que buscar. E meu pai e minha mãe sempre foram muito amorosos, eles sempre oravam por mim, sempre tinham me abraçavam, demonstravam Jesus quando eu não tinha Jesus. Quando ninguém era Jesus na minha vida, os meus pais eram Jesus na minha vida. Eles demonstravam o caráter de Jesus, então eu sempre sabia que eles eram, e no meu coração eles sempre foram um exemplo de homem bom, de mulher bom, só que eu atribuía a eles, eu atribuía ao próprio caráter deles, eu ainda não tinha aquela noção e aquele entendimento de que era o Espírito Santo dentro deles, que era pelo temor deles a Deus, mas os meus pais, eles sempre foram muito pacientes, eles tiveram muita paciência comigo, e é difícil, nem toda vez, lógico, ninguém é perfeito, e nem toda vez aquela paciência, nem eu com eles e nem eles comigo também, sempre havia alguns impasses, alguns momentos de briga, alguns momentos de choro, mas os meus pais sempre souberam ser Jesus em todo momento, saber ser Jesus e pedir perdão e conversar comigo, dialogar. O diálogo era algo assim bastante essencial, porque com o diálogo com os meus pais, eu comecei a entender a opinião deles. Eu não concordava, eu não vivia o evangelho, e eu não, naquela fase da minha vida, eu não concordava com o evangelho, porque cheio de idolatrias, eu idolatrava a ciência, eu duvidava da existência de Deus, eu julgava a religiosidade dentro da igreja. Toda igreja é falso, isso aqui é só religiosidade, não tem verdade nisso aqui. Eu julgava, porque eu não conseguia olhar os dois lados. Mas através desse diálogo com os meus pais, toda vez que eu conversava com os meus pais, eu conseguia entender o ponto de vista deles. E eu falei assim, ok, eu não quero seguir Jesus, mas eu respeito a decisão do meu pai de seguir Jesus. E eu só cheguei nesse ponto através de conversa, diálogo, porque eu sempre falo, quando essa revolta minha contra Deus,
Eu tinha essa revolta contra Deus, na realidade, por causa de pessoas. Por causa de pessoas eu culpei Deus, mas não é isso, né? Você não culpa Beethoven por alguém estar tocando uma música de Beethoven errada, É né? mesmo. Ninguém culpa Beethoven por tocar a Porque pessoa alguém está tocando tudo porque alguém errado. está tocando tudo errado. É. Então Jesus não é o culpado por Aham. mau exemplos. Assim como Jesus, assim como na época de Jesus existiam os fariseus, né? Aham. E aquela aquela rejeição que eu tinha, eu sempre olhava essa rejeição e eu nunca incluía meus pais nessa rejeição, porque os meus pais para mim eram um exemplo supremo de integridade com Deus, de relacionamento com Deus. Aí eu falava mal de igreja, falava mal de Deus, mas quando era meu pai e minha mãe, eu falei, não, meu pai e minha mãe eu sei porque eles vivem. Eu sei porque eu vejo, meu pai e minha mãe faz, mas era naquela realidade, era uma briga interna minha com Deus. Uhum. E através desse diálogo a gente foi tendo um relacionamento melhor. Não era o ideal. Eu ainda assim, como eu me tornei um jovem bastante eucêntrico, centrado em mim mesmo, no eu, comecei a me tornar bastante orgulhoso, um jovem bastante orgulhoso. A minha opinião era suprema, então a minha opinião era acima de todos, então se você não concorda comigo, eu não vou mudar minha opinião, porque é assim que eu vejo, é assim que eu acredito, eu sou assim, eu penso assim e nada muda a minha cabeça. E E isso causa problemas na família, causa problemas em Claro. qualquer Causa tipo de afastamento, né? afastamento. Então, de certa forma, apesar de eu na minha cabeça, eu ter esse respeito aos meus pais, mesmo assim, eu era uma pessoa completamente vazia no relacionamento com eles. Eu era seco, eu era frio, eu era uma pessoa bastante Acaba se isolando, né? isolado, era completamente isolado. Eu vivia dentro de mim. Eu vivia dentro Uhum. do meu próprio mundo. E, e muito disso se deu numa experiência que eu tive nos Estados Unidos. Eu fui nos Estados Unidos, morei 2 anos lá. Então, é isso que eu ia te perguntar. Uhum. Esse tempo que você morou lá, você acha que influenciou positivo ou negativo essa parte? Teve os dois lados, né? Uhum. O lado positivo, falando do lado positivo, eu fui para os Estados Unidos totalmente num sonho meu de fazer cinema e audiovisual. Eu Sim, gostava muito de filme, sempre fui ligado muito com cinema, sempre gostei muito da sétima arte sim. e naquele momento eu achei que seria o melhor caminho para mim. E quando eu comecei e quando eu fui para os Estados Unidos, eu investi e falei assim, ok, eu quero ir para lá porque eu quero realizar esse sonho lá. Eu quero realizar esse sonho em Hollywood, eu quero viver naquela terra lá, e aí fiz todo o meu esforço, me dediquei, fui sozinho para lá, morei sozinho nos Estados Unidos durante esse período, e positivamente foi um período que me amadureceu muito, porque os Estados Unidos ele é um país que te amadurece muito. Então eu fui bastante amadurecido por esse país, eu fui bastante aquela noção bastante capitalista me ensinou muito sobre individualismo. E eu acabei me tornando uma pessoa ainda mais individual. Esse foi o ponto negativo. O ponto positivo foi que eu tive um amadurecimento, né? Eu deixei de ser uma criança, um adolescente, para virar um homem muito rápido. Então eu tive que começar a correr atrás do meu, eu tive que começar a correr atrás das minhas próprias contas para pagar, dos meus próprios objetivos. Então eu tinha que me virar. Eu tive que aprender a me virar muito cedo. Sei. Mas negativamente, essa independência, como eu não tinha entendimento, eu acabei me tornando uma pessoa muito individualista. Eu me tornei uma pessoa completamente superficial e individual. E esse foi o ponto negativo. E o fruto disso foi a minha depressão. Eu tive ataque de pânico, eu morei na época do Covid. O Covid começou no final de dezembro de 2019, chegou lá nos Estados Unidos em março. E em março a minha faculdade fechou,
passou tudo a ser aulas online, e quando eu vi, eu estava passando 5 meses sozinho, trancado dentro de casa, sem ver uma pessoa. Eu passei 5 meses sem ver nenhum ser humano. Eu pedia tudo por aplicativo, eu comecei a chegar num nível que eu não dormia, passava 3, 4 dias sem dormir, e eu tive uma depressão profunda, ataques de pânico terríveis, meu coração começava a palpitar, os meus braços todos começavam a formigar, a minha visão turvava, e aquele coração que eu não sabia direito o que era aquilo, no meu primeiro ataque de pânico. E essas experiências, elas foram me derrubando. Elas foram me destruindo cada vez mais, até gerar uma depressão profunda, aonde eu pensava constantemente em e até que houve uma fagulha de esperança no final de todo, no último ano, né, no final do segundo ano de Estados Unidos, eu tive uma fagulha de esperança, e essa fagulha de esperança, através de um vídeo, de um cientista ateu, inclusive, falando sobre o Neil deGrasse Tyson, que ele fala que as probabilidades de você não existir são infinitas vezes maiores do que a possibilidade de você existir, cientificamente. O cálculo genético é muito mais provável que você não venha a existir do que você vem. Então, se você veio a existir, existe um propósito. E aquela fagulha de esperança me fez ligar para o meu pai. Uma voz, uma convicção e uma voz no meu coração falando: liga para o teu pai. E eu liguei para o meu pai, contei tudo, ele não sabia de nada, porque eu ocultava isso dos meus pais, eles não faziam ideia do que eu estava passando. E quando meu pai descobriu isso, ele falou: meu filho, vem pra cá, vem, volta, vamos cuidar de você, vamos fazer tratamento. E eu voltei pro Brasil. Comecei um tratamento, me curei da depressão, aquele calor humano novamente, com meu pai perto, com amigos perto, me ensinou muito sobre valorização, valorizar a minha família, valorizar as pessoas que te amam. E eu fui curado da depressão naquele momento, através disso, através daquele tratamento e através daquele calor humano que eu não tinha nos Estados Unidos, por passar muito tempo sozinho, sem amigos, sem pessoas, sem ter ninguém realmente próximo de mim. E quando eu recebi aquilo de volta, a família de volta, eu me senti abraçado. Porém, ainda assim havia muita ansiedade. Mas como foi assim que você mudou? Essa mudança, ela veio muito rápida na minha vida. Eu passei esse tempo com ansiedade, não tinha voltado aos caminhos do Senhor ainda, passei esse tempo afastado e tudo. Porém, ano passado, em 2023, em julho de 2023, nós tivemos um acontecimento na nossa vida, que foi um acidente de carro. Sofri um acidente de carro. Estava meu pai, eu, minha mãe, minha irmã e a Ana Clara, na época era minha namorada, hoje atual esposa, mãe dos meus filhos. E Mãe do filho que ela tá tá grávida, grávida, né? E já tem intenção e de... dos futuros E dos que virão. futuros, isso, dos futuros que virão. Já falei pra ela isso, já falei que a fábrica abriu e ela já também Agora falou, é para ela também quer. preparar que ela vai ser essa mulher moderna que tem um filho atrás do outro. E a Ana Clara foi uma pessoa que eu conheci ela um pouco antes, eu conheci ela em 2021, e ela foi sempre uma pessoa que me relembrava muito Jesus Cristo. Ela não tinha a prática, ela não cresceu em igreja, ela não teve uma doutrina cristã ou religiosa, mas ela tinha a natureza. Ela tinha uma natureza bondosa, ela tinha uma natureza amorosa, e aquilo foi sempre me relembrando um pouco mais do Deus que meu pai tanto vivia, do Deus que minha mãe tanto falava, vivia. E a Ana Clara foi uma pessoa que me ajudou bastante a melhorar essa ansiedade minha. Porém,
mesmo assim eu ainda era o centro da minha vida. E em julho do ano passado, quando a gente sofreu esse acidente de carro, estávamos todos nós, os meus pais, a minha Uhum. irmã, a minha namorada, e nós sofremos um acidente quase fatal. Uhum. O carro deu perca total, nós estávamos indo numa rodovia quando uma mulher entrou de uma estrada de terra, foi passar para outra estrada de terra, cruzar a rodovia. E no que ela cruza, ela pega o nosso carro em cheio na lateral e joga a gente mais de 50 metros para dentro do mato. Foi um milagre nós não termos morrido naquela experiência. Foi uma experiência traumatizante para mim, porque eu vi a morte diante dos meus olhos. E naquele momento que eu vi a morte diante dos meus olhos, eu percebi aonde eu estava levando a minha vida. Eu percebi que eu morreria um jovem medroso, um jovem orgulhoso, um jovem que não pediu perdão para as pessoas que deveria ter pedido, um jovem que não perdoou as pessoas que deveria ter perdoado, um jovem que não se realizou sonhos porque vivia muito mais com medo do que com realizações. E quando eu fui confrontado em julho com esse acidente de carro, eu fui confrontado com a minha própria existência, a hora da minha morte, eu percebi aonde eu estava levando a minha vida. E eu sempre fui alguém que disse, eu tenho tempo, eu sou jovem, né? Eu tô tão novo. Mas quando eu ia morrer jovem, Uhum. quando eu quase perdi a minha vida com 22 anos de idade, eu entendi que não é sobre idade, não é sobre você buscar Deus mais velho, você buscar Deus criança, é sobre o teu coração, é sobre a tua intimidade, é sobre você, se você está realizando o teu sonho, se você está vivendo o teu propósito. E aquela experiência me quebrantou pouco, não me quebrantou muito, mas me quebrantou porque eu tive uma experiência muito traumática com aquilo. Foi muito pesado, Foi né? muito pesado, foi muito pesado. Foi um milagre ninguém ter se ferido. Ninguém Uhum. se feriu, só o meu pai que feriu, machucou o joelho, mas de resto a minha mãe cortou um pouco do pescoço, porque o cinto rasgou um pouco do pescoço dela, mas a maioria de nós nós não tivemos nenhum. Era algo para todos nós termos morrido. É verdade, é. A realidade era E que o carro perda total, o né? carro deu perca total, acionou o airbag, a roda dianteira do carro ela foi embora, Uhum. ela quebrou toda, a frente do carro foi toda Destruída. destruída, foi um baque muito grande no meu emocional, um baque muito grande porque eu ia perder toda a minha família e a minha vida também ali, e aquilo me trouxe uma oportunidade para ser mais grato a Deus. Eu comecei a ser mais grato a Deus pela minha vida, eu comecei a ser mais grato a Deus pela minha oportunidade, pela uma segunda chance que Ele tinha dado, mas na realidade eu não iria voltar para os caminhos dele naquele momento, Uhum. porque eu estava muito mais preocupado com esse trauma, o que eu estava num momento de decisão, o que eu iria fazer, qual decisão eu iria tomar, da onde eu vou a partir daqui, né? Agora que eu quase morri, eu tenho que mudar realmente a minha vida e qual é o caminho que eu vou trilhar? Qual é a oportunidade que eu vou seguir? E foi quando, um mês depois, esse acidente aconteceu dia 2 de julho, Sim. e exatos um mês depois, dia 2 de agosto, eu estava em casa, na minha casa em Itaberaí, Goiás, nós moramos em Itaberaí, e eu passei a madrugada, eu passei das meia-noite até as 3 horas da manhã conversando com a minha mãe, batendo um papo com a minha mãe, isso dia 2 de agosto. Ela estava em casa. Sim, comigo, estava eu e minha mãe. O meu Uhum. pai e a minha irmã estavam aqui em Goiânia, e eu e minha mãe estávamos lá em Itaberaí. Passamos essa madrugada, essa noite, das meia-noite às 3 horas, conversando, batendo papo. E quando eu olho o relógio, eu falo assim: opa, mãe, né? Tá tarde, já são 3 horas da manhã. Eu vou tomar um banho e vou me retirar, vou dormir. Ok, meu filho, também vou deitar. E eu fui pro meu quarto. Quando eu vou pro meu quarto, eu entro no chuveiro para tomar um banho, tranco a porta do meu quarto, entro no meu banheiro e apago a luz, porque naquela época eu tinha um costume de tomar banho com a luz apagada. Uhum. Sei lá, eu acho que eu gostava mais. E aí eu fui tomar esse banho.
no que eu vou tomar esse banho, no meu banheiro tem uma janela de blindex com uma saída de ar, né? Aquela saída de ar. E essa janela, ela dá, quando o sol nasce, o sol bate diretamente nessa janela e ilumina o quarto, ilumina o banheiro. E no nascer do sol, aquela é o lado que o sol nasce para aquela janela. E eu olhando para aquela janela, eu começo a ver uma luz externa vindo de fora. E eu, naquele momento, eu olho para aquela luz e eu falo o seguinte: oh, meu Deus, o que é isso, né? Será que o sol já tá nascendo? Aí eu peguei o meu celular, olhei, eram 3 horas da madrugada. Eu falei assim, não tem a menor condição de ser o sol, porque tá no auge da madrugada. E eu fiquei fascinado com aquilo. Aquela luz foi aumentando, 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 aumentando. E eu falei, o que é isso, né? O sol tá entrando para dentro do banheiro, o que tá acontecendo? E aquela luz ia vindo, e quando veio, a luz entrou dentro do meu quarto, dentro do banheiro. Entrou dentro do banheiro e apareceu na minha frente. Aquela luz, ela invadiu o meu banheiro, tomou o meu banheiro por completo, iluminou todo o meu banheiro. A primeira reação minha foi olhar para cima, para ver se alguém tinha acendido a luz. Eu olhei para cima e depois olhei para a porta, para ver se a minha mãe tinha entrado, o que estava acontecendo ali. E quando eu olho para cima, olho para o lado, não vejo ninguém, e eu vejo aquela luz, eu olho para frente e eu vejo o Espírito Santo diante de mim. Hoje eu sei que é o Espírito Santo. Mas tinha uma imagem assim? Era uma silhueta humana, mas não era de carne e osso, era de luz. Era uma completa luz. Ele era como se fosse um formato de luz, não? Mas tinha a forma de uma mão, tinha braço, tinha perna, tinha um tronco, mas não era de matéria, não era carne, era luz, era pura luz. Tinha rosto? E quando chegava no rosto, o rosto iluminava. O rosto era incandescente. Sim. Eu não conseguia ver, era o rosto que iluminava todo o banheiro. A luz do rosto era extremamente mais forte do que a luz do corpo. E aquela luz do rosto, ela tapava tudo. Eu não conseguia ver o formato do rosto. Sim. E quando eu vi aquela figura, eu digo, apóstolo, que todas as vezes que eu vou contar esse testemunho, foi algo tão vívido, mas tão vívido, é como eu tenho a plena certeza de que a senhora está aqui na minha frente. Absoluta. Porque eu estou vendo, porque eu não preciso tocar a senhora para saber que a senhora está diante de mim. Certo. E da mesma forma, eu tinha plena convicção e eu tinha plena certeza de que havia uma entidade ali diante de mim. E eu fiquei estarrecido, eu caí, a minha primeira reação foi falar, quem é você? O que é isso? O que está acontecendo? E uma voz, como voz de trovão, ecoou. Era uma voz externa, não era como se fosse uma voz na minha mente, era realmente como se fosse a voz de alguém ouvindo, alguém falando comigo. E essa voz falava, eu sou Deus, eu sou teu Criador, você sabe muito bem quem eu sou. Você caiu deitado, ajoelhado, como? Eu caí de susto, eu estava no banheiro, eu estava no chuveiro, né? Eu estava debaixo da água do chuveiro. E eu digo, né, hoje eu falo que Deus escolheu um dos momentos mais íntimos da minha vida para poder, e realmente eu acho que há uma beleza nisso, né, dele pegar a pessoa despreparada, completamente nua. E naquele momento eu escorreguei, eu caí, eu escorreguei no chão, caí, não conseguia tirar os olhos daquilo que eu estava vendo. Era algo sobrenatural, era algo inimaginável para minha concepção. Alguém que eu na minha fé, eu estava chegando num nível diagnóstico. Eu era alguém que dizia que acreditava em Deus, mas que há muito tempo já havia me afastado dele. E eu acreditava na existência de um ser superior. Acreditava que existia algum criador do universo, mas eu não definia qual religião estava correta. Eu era agnóstico. E aquilo me confrontou extremamente, porque eu falei assim, meu Deus, né? O que é isso que está acontecendo? O que é isso que está aparecendo diante de mim? E aquela voz, quando ele falou, eu sou Deus, eu sou o teu Criador, você sabe muito bem quem eu sou. Aí eu comecei a chorar. Eu desabei. Porque era um sentimento de que eu era totalmente conhecido de Deus. Era um sentimento como se eu conhecesse ele a minha vida toda, e eu estava negando ele a minha vida toda.
Eu realmente sentia a presença e a glória de Deus. Eu entendi naquele momento o que é estar diante da presença de Deus, o que é estar diante da glória de Deus. Porque aquela presença é um êxtase mental, é um êxtase espiritual tão enorme que eu fui completamente suprido, eu fui completamente. Aquele vazio que existia dentro de mim foi completamente tomado por aquela presença. Deus, ele tirou. Naquele momento eu me vi livre de toda ansiedade, eu me vi livre de todos os meus pecados, de tudo que eu já tinha feito. Eu me senti completamente, verdadeiramente liberto. Aquela liberdade que eu tanto buscava, eu genuinamente senti naquele momento. Aquela liberdade foi tão um sentimento de paz, de amor, de alegria, cuidado, esmero. Era tão reconfortante dentro de mim que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar olhando para Deus, e eu ficava completamente estarrecido, completamente em êxtase, um êxtase espiritual. E eu comecei a conversar com Deus. Deus começou a conversar, na realidade ele começou a conversar comigo. Nós ficamos mais de 40 minutos dentro do banheiro. Eu sei que foi 40 minutos porque no momento que eu entrei eram 3 horas. E no momento que a experiência acabou, quando a presença de Deus se retirou do meu quarto ali naquele momento, do banheiro, já eram 3h40. E aquilo foi surpreendente para mim. Aquilo foi impressionante. Deus, ele conversou comigo, ele me mostrou todo o plano de salvação em 40 minutos. Para mim pareceu como se fosse 15. O tempo foi um pouco relativo ali. Mas ele me falava tantas coisas. Ele me falava sobre o céu, ele me falava sobre o propósito, ele me falava sobre aonde ele habita dentro de nós. Ele falava: meu filho, você... Porque eu sempre fui alguém muito científico, né? Eu sempre gostei muito, como eu disse aqui, eu sempre gostava muito de conhecimento, buscava muito conteúdo, então eu sabia muito sobre ciência, sobre... Sim. E Deus pegou todos esses argumentos científicos para me comprovar a existência dele cientificamente. Olha. E foi interessante porque ele falava: meu filho, você conhece as sinapses neurais? Eu falei: sim, eu sei o que. Você sabe o que é sinapses neurais? Eu falei: sei o que são sinapses neurais. Aqueles raios de energia que passam de um neurônio para outro, que são o nosso pensamento. O nosso pensamento são raios de energia que passam, sinapses que passam de um neurônio para outro. E Deus me falou que ele habita naquilo. Ele falou da seguinte forma: meu filho, eu habito dentro das suas... Eu sou a energia do teu cérebro. O pensamento, o teu ato de pensar sou eu. O teu ato de pensar só é a minha existência. Então, o ser humano pensa porque eu estou dentro do cérebro humano, através daquela energia que existe no cérebro, que até hoje os cientistas não conseguem explicar muito bem o que é essa energia e por que o cérebro tem energia. Existem vários debates sobre isso, né? Vários pontos divergentes na área da ciência sobre isso. E ele me falou que era aquilo. É por causa de mim que você tem essa... Eu sou essa energia que habita no teu cérebro, e é através de mim que você consegue pensar. E o mal é como se fosse um vírus. Aí você sabe o que é um vírus? Eu falei: sei. Você sabe o propósito de um vírus? Eu falei: sei. O propósito de um vírus é tomar tudo. Quando o vírus entra, a única intenção de um vírus é tomar o corpo, né? Tomar onde ele entrou. E dessa maneira Deus virou para mim e falou: o propósito do mal, o propósito de Satanás é tomar tudo que é meu. É tomar o teu cérebro por completo. Tudo que eu sou dentro da tua mente, tudo que eu sou dentro da tua existência, é isso que ele quer tomar. E nessa experiência, você conversava com ele naturalmente, depois que você se recuperou do tombo? Era naturalmente. Vinha naturalmente o sentimento de chamar de papai. Sim. Existia, eu entendi nesse momento o conceito de temor a Deus, né? Porque antigamente Sim. Eu tinha eles falam que tem que temer a Deus. Como assim? Como é que o Deus precisa ser temido? Aí hoje naquele momento eu entendi o que era esse temor, porque eu via Deus numa posição de autoridade, porque ele era totalmente superior a mim em todos os sentidos. Sim.
naquela glória, aquele poder, ele era completamente superior à minha existência e eu sabia o quão pequeno eu era diante dele, mas ao mesmo tempo ele era tão amoroso e tão Uhum. bondoso e tão zeloso que não tinha eu não havia uma conexão de pai e filho. Era como esse sentimento realmente de paternidade e eu chamava ele de papai. Papai, papai, era automático, saía da minha boca automático, porque havia esse sentimento, essa conexão de eu saber a posição que ele tá, muito acima de mim, mas ao mesmo tempo ele era muito acessível. Ele era um Deus completamente acessível. E algo que ele falou pra mim que eu nunca esqueço é sobre isso. Ele falou que, meu filho, cada pessoa me entende de uma maneira diferente, porque eu tenho que conversar com as pessoas dentro das experiências delas, das vivências delas. Cada pessoa tem uma vivência diferente. Então, por exemplo, a maneira como seu pai me entende não necessariamente vai ser a maneira como eu converso com você, Uhum. porque você é Isso é bom, diferente do seu né, é pai. que ele também ensinou você a se conectar com o seu pai, mesmo ele Uhum. sendo diferente de você, né? E era algo que eu tinha dificuldade, Aham, porque a dificuldade que eu tinha com Deus era exatamente separar Deus do Deus do meu pai. sei, Então, o meu problema com Deus era muitas vezes que eu não conseguia enxergar aquele Deus do meu pai como meu Deus. Assim, eu não quero sei. enxergar Deus dessa maneira. E aí, quando Deus estava falando diante de mim, conversando comigo, era uma maneira tão íntima, ele conversava comigo numa linguagem informal. Ele Uhum, não falava, oh, venho por meio desta, né? Ele falava de sim, uma maneira informal, de uma maneira como se fosse íntima, um íntima. íntimo, Uhum, amigo, aham. é, com gírias, ele era sarcástico, ele fazia, ele tinha sarcasmo, ele Porque contava você é, piadas, né? porque eu sou assim. É. Ele trabalhava dentro da minha maneira de Uhum, entender. E ele falou, e na conversa foi bastante longa, né? Como eu disse, foram 40 minutos, muita coisa, um conteúdo riquíssimo de tudo sobre o céu, sobre o inferno, sobre a minha própria experiência de vida, sobre o meu propósito. Quando ele falou do meu propósito, eu perguntei na realidade, eu falei, Deus, mas papai, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Qual é o meu propósito? E ele falou o seguinte: o teu propósito é viver o caminho da bondade. O teu propósito é viver o caminho do bem. Toda oportunidade que você tiver de perdoar alguém, perdoe. Toda oportunidade que você tiver de pedir perdão, peça. Toda oportunidade que você tiver de dizer eu te amo para tua mãe, para os teus amigos, para tua namorada, toda oportunidade que você tiver de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais bondosa, mais carinhosa, aproveite essa oportunidade. Esse é o caminho que eu quero que você trilhe, esse caminho do bem. E hoje eu entendo dentro de todo de toda a minha o experiência, o processo, né? processo, de todo esse processo, eu entendi. Eu entendi o que ele queria dizer naquele momento. Ele falou para mim algo que foi bastante também importante, que é o motivo, por exemplo, de eu estar casado hoje. Ele falou: "Eu queria que você já tivesse casado". E naquela hora, né, o ser humano ainda tem um nível de. Aí eu falei, mas papai, o senhor sabe como é que eu sou. Eu preciso de alguma certeza, eu preciso de algum pontapé. Eu não tô pedindo para ser o cara mais estável do mundo, mais rico do mundo, mas pelo menos um pontapézinho, pelo menos uma certa certeza ali. E Deus me disse: você vai seguir o meu caminho? Assim, você vai seguir o caminho do bem? Ele gostava muito de perguntar para mim. Uhum, Ele já sabia que eu concordava, ele já sabia a minha resposta, eu sentia que ele já sabia a minha resposta, mas mesmo assim ele gostava de me perguntar, uhum, para ouvir da minha boca. E ele me perguntou: você vai seguir o meu caminho? Vou. Então você vai para os Estados Unidos, você vai passar um tempo lá, vai ter uma temporada lá, você vai aprender coisas lá, depois eu vou te enviar para outros lugares. E enquanto você estiver dentro do meu caminho, as coisas vão estar acontecendo com você. Você vai casar? Se eu te der essa certeza, esse pontapé, você casa? Aí eu falei, eu caso. uhum. E depois, né, pulando um pouco para frente, eu nem consegui esperar.
Antes mesmo eu já falei, eu confio em Deus, eu acredito que Deus vai fazer, e já pedi a minha namorada em casamento, Sim. 3 dias antes de ir para os Estados Unidos, e pedi ela em casamento porque eu fui ampliando aquela experiência, né, aquele sentimento de nova criatura, Sim. que foi algo que Deus disse, eu estou fazendo uma cirurgia em você. Isso aqui que eu estou fazendo em você é uma cirurgia espiritual. Depois disso aqui você vai estar num pós-cirúrgico. Depois disso aqui você vai ser outra pessoa, você vai ser outra criatura. E realmente eu fui outra criatura. Quando foi mais pro final da experiência, já no momento assim, a gente despedir um do outro, né? Eu me deu uma vontade de fumar. Engraçado isso, né? Eu tive uma vontade de pecar, eu tive uma vontade de fumar, um vício da nicotina, e naquele momento, quando eu tive essa vontade, eu fiquei extremamente envergonhado. Eu fiquei extremamente envergonhado, eu olhei para baixo e falei assim, e eu já olhei para ele e ele olhou para mim, e eu sabia que ele um sentia o outro. Ele sentiu a minha vergonha naquele momento. E aí eu falei, mas papai, olha aí, como é que o senhor vai me usar desse jeito? Como é que o senhor vai me usar um cara tão falho, um cara tão viciado, um cara tão problemático? Eu fui tão longe, eu cheguei tão longe, eu me permiti ir tão longe da tua presença. Como é que o senhor vai me usar desse jeito? E aí ele falou algo que eu nunca esqueço, que é, meu filho, eu nunca preocupei com as coisas que você faz, porque eu sempre soube o momento que você ia parar. Você só precisava, eu só estava esperando a tua brecha. Eu só estava esperando você abrir um pouquinho da porta. Às vezes as pessoas acham que precisam escancarar a porta para mim entrar, mas se ela só destrancar e dar uma fresta, uma brechinha, eu entro. Eu entro educadamente, mas eu entro. E você me deu essa brecha, por isso que eu estou aqui. E aí na hora eu fiquei muito feliz com aquilo, ok, então eu vou viver a missão, vou viver o propósito. Mas e a Ana Clara? E a minha namorada? Na hora eu lembrei da Ana Clara. Mas como é que eu vou contar isso pra ela agora, né? Como é que eu vou contar essa loucura, esse absurdo que eu tô vendo aqui, que eu tô experimentando aqui? Como é que ela vai acreditar nisso? Sim. E aí ele falou algo que eu levo também, tudo dessa experiência do dia 2 de agosto de 2023, a data mais marcante da minha vida, que ele falou no final, ele falou, conta, liga pra ela agora e conta tudo pra ela. 3h30 da manhã. 3h30, 3h40 da manhã, liga pra ela e conta tudo pra ela. E você vai contar pra quem você quiser contar. Conte pra quem você sentir no coração de contar. E quem tiver ouvidos, que ouça. Porque você sabe o que você viu. Você sabe o que você viveu. Você sabe quem está diante de você. E aí, então você ligou. Eu liguei pra ela, né? Logo em seguida, eu não conseguia, eu tava tão extasiado, né? Eu tava tão eufórico que eu já peguei no celular e ela já tava acordada. Ela não tem o costume de acordar, né? Ela vai podendo contar um pouquinho da experiência dela. Ela não já estava acordada, tinha trabalho 6 horas da manhã, e ela não tem o costume de maneira nenhuma de acordar de madrugada. Sim. E ela já estava acordada. E ela pegou no telefone e o que foi, amor? Tá tudo bem, né? Me ligando, claro, hora dessa, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa séria aconteceu. E aí eu comecei a contar tudo. A primeira coisa que eu falei foi assim: Deus apareceu pra mim. Deus existe, Deus é real, e ele apareceu pra mim e ele falou que nós tem que casar. A gente tem que casar. Aí ela, mas agora? Aí eu fui humano, né? Não, agora não, calma lá, né? Porque ele falou que a gente pode casar, pra gente casar, mas não disse quando, né? Só que aí eu contei todo o testemunho, né? Ela foi a pessoa que pegou o testemunho mais fresco, né? Porque sim, na mesma hora que se encerrou, eu já fui correndo pro celular. E algo que eu nunca esqueço, que hoje eu vejo o quão admirável foi isso, e o nível de fé, porque depois disso tudo, quando eu contei, eu fiquei mais 40 minutos, quase 1 hora contando todo o testemunho para ela. E no final eu disse, você acredita em mim? Você acredita nisso? Aí ela disse, eu acredito. Eu acredito, amor. Eu acredito em cada palavra do que você falou. Eu acredito. Eu acredito e eu vou te seguir porque eu acredito. Eu acredito. E hoje eu vejo quão importante foi isso, porque
hoje em dia é tão raro, né, a gente ter uma fé em Deus forte, a gente É. ter uma fé em Deus, acreditar nos testemunhos das pessoas, nas experiências de vidas que as Uhum. pessoas contam. Cada um quer uma própria intimidade. Às vezes, uma pessoa só vai acreditar se tiver uma experiência como essa. E hoje eu vejo que essa experiência para mim foi um pouco Tomé. Eu era um Tomé, eu era um Uhum. incrédulo, porque Deus precisou literalmente aparecer no banheiro do meu quarto para eu poder Sim. acreditar. Uhum. Assim como Tomé precisou enfiar o dedo nas mãos, nos buracos Nas nas marcas, né? marcas e Uhum. na costela, falou: agora você acredita, Tomé? E eu fui assim, eu fui um Tomé, eu fui incrédulo que Uhum. Deus precisou aparecer. E a Ana Clara, minha esposa, não. Ela acreditou na minha experiência. Sim, mas eu vou fazer um podcast com ela Ah, também. ok. Aí Então, você não conta a parte dela, não tá? conta a parte dela. E hoje, o que é que você está fazendo? Depois dessa experiência, a minha vida foi completamente alterada. Uhum. Eu tinha na época eu tinha metas, sonhos humanos, eu sempre, por um tempo eu trabalhei de guia turístico, porque eu já tinha Sim, muita experiência, eu tive experiência nos Estados Unidos e peguei fluência na língua, sim. e por causa dessa fluência eu trabalhava de guia, é, fui tendo experiências na área de psicologia, e em julho eu havia definido que eu queria fazer um curso de história, eu queria ser professor. Uhum. Vou ser professor, então eu vou focar em área de conhecimento e vou virar um professor, vou virar um mestre, um doutor. E essa era a minha ideia antes do acontecimento. Uhum. Quando eu tive a experiência com Deus, a minha primeira intenção foi: eu preciso contar isso para todo mundo que eu conseguir na minha vida. Uhum. Eu preciso dedicar minha vida a mostrar para as pessoas que Deus é real, para mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é Deus, para mostrar para as pessoas que o Espírito Santo é real e que ele existe e que ele transforma vidas e que a minha geração não está perdida, porque eu sou jovem e ele escolheu um jovem, e algo que ele falou para mim, eu perguntei, falei: mas papai, por que agora, né? Por que tão novo? Por que tão jovem? Por que o senhor não esperou mais 5? Eu, com 30 anos, ainda me considero um jovem, ainda sou jovem. Por que agora? Por que nessa idade? E ele falou: porque as pessoas que eu tenho para salvar através da tua vida, elas precisam ser salvas agora. Eu quero usar Uhum. você agora. Eu quero usar um jovem para pregar para jovens. Eu quero usar crianças para pregar para crianças. Ele falou: não ache que você é o único. Eu estou conversando com várias pessoas ao redor da Terra. Eu estou levantando crianças para as crianças, jovens para os jovens, adultos para os adultos, velhos para os velhos. Eu estou levantando por gerações. E você foi separado para isso agora. E é automático, porque é um sentimento de quando eu soube a verdade, né, como Jó, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos viram Deus. E Deus falou algo parecido comigo, falou algo assim, e a verdade me libertou. A verdade me libertou e a minha primeira intenção foi compartilhar isso para todo mundo. Então eu escolhi largar todos os meus sonhos de lado, todos os meus sonhos materiais, todos os meus sonhos pessoais, para poder viver de missão, para poder viver como um missionário, para poder viver como um evangelista. Uhum. Nos Estados Unidos eu tive um curso maravilhoso, fui para lá para estudar, fiz um seminário para poder ajudar vidas, e Deus foi encaminhando tudo de uma maneira, e aí Deus me encaminhou de volta para o Brasil, e encaminhando de volta para o Brasil, ele falou que havia coisas para acontecer em Goiânia, que havia um avivamento para acontecer em Goiânia, que havia coisas para acontecer nesse país, nesse povo, nessa geração. E aonde Deus me mandar, hoje eu vou. Hoje eu vivo de pregar o evangelho, hoje eu vivo de compartilhar a minha experiência, de compartilhar o meu testemunho. Hoje eu vivo de poder incentivar as pessoas a buscarem por elas mesmas, assim como eu tive que buscar por conta própria. Hoje eu entendo que dentro dessa experiência eu ainda poderia ter escolhido virar as costas, Uhum. mesmo vendo Deus. Mas algo que eu disse para Ana Clara, eu no telefone eu falei para ela: amor, se eu ignorar e se eu falar para você que eu não vi Deus,
E se eu falar para você que isso foi loucura, que isso foi uma alucinação da minha cabeça, eu vou estar sendo a pessoa mais arrogante e a pessoa mais presunçosa de todas as que já existiram, porque foi tão real, foi tão verdadeiro, eu vi Deus tão fidedignamente que eu sei o que eu vi, eu não posso ignorá-lo. Isso, eu não posso ignorar essa história, eu não posso ignorar esse Deus, eu não posso ignorar essa verdade. E hoje eu vivo disso. Hoje eu me dedico ao ministério, hoje eu me dedico a Deus, hoje eu me dedico a espalhar o meu testemunho aonde quer que Deus me leve. E se alguém quiser entrar em contato com você, para convidar você para dar o testemunho? Eu tenho minhas redes sociais, Seu Instagram. O meu Instagram, eu sou bastante ativo no Instagram. Eu desde então é a maneira como, né, nós jovens onde que você hoje está divulgando, né? Estou divulgando. O meu Instagram é Israel Barros Raposo, é bem fácil de achar. E eu tenho bastante vídeos, eu faço vídeos falando mais de Deus, Sim. Eu contando meu testemunho, eu compartilho hoje as minhas experiências, os meus campos missionários, para onde a gente vai. A gente faz trabalhos comunitários e vai fazendo a obra, levando o Evangelho de Cristo, levando o amor, levando o que eu fui ensinado no dia 2 e o que Deus foi me levantando para ser. E eu venho compartilhando no meu Instagram. Então, quem quiser entrar em contato comigo é no meu Instagram, Israel Barros Raposo. E tem sido uma bênção desde então. Que bom, maravilhoso, viu? Eu ficaria aqui mais 40 minutos para você terminar o seu depoimento, mas eu acho que já deu uma ideia muito Amém. Boa, foi muito bom. Foi maravilhosa a nossa conversa, viu? Mesmo. Muito obrigado. Maravilhosa. Obrigada, Israel. Que Obrigado, Deus possa te abençoar muito, muito mesmo, e que seja o começo de uma caminhada que não tem limite. Amém. 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 E é isso que eu espero. Eu me encerrar dizendo para os jovens, assim, você que é jovem, que está vendo como eu, Jesus, ele muda a vida. Ele me mudou. Ele me tirou de um lugar que eu nunca imaginei que eu pudesse sair. E só o amor de Cristo faz isso. Isso é tudo por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem. É a mensagem que eu recebi, que é a mensagem final que Deus colocou dentro do meu coração. E hoje eu vivo por essa vida e eu convido você. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para mudar e para viver essa vida do Evangelho de Deus. E a nicotina? Tudo embora. Os vícios meus... Eu tive os meus vícios exterminados no mesmo momento. Eu tive os meus vícios exterminados. Depois da experiência, no final, acabou tudo. Quando ele se retirou, acabou tudo. Eu não senti mais vontade de fumar nunca mais. Eu não senti mais vontade de beber. Eu mudei completamente a minha maneira de pensar, a minha mentalidade. Eu fui completamente transformado. Completamente transformado. Muito bom, muito. É maravilhoso, maravilhoso. É incrível. E eu deixo aqui um abraço para você. Eu sei que você vai amar ouvir essa conversa, como eu amei estar aqui conversando com você, viu? E que Deus possa abençoar todos vocês e renovar a fé de cada um. Amém.